Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui. Estamos começando mais um podcast Amo Família. E é sempre bom estar aqui com você, trazendo um convidado para falar de um assunto muito relevante. Desta vez, nós estamos fazendo alguns podcasts sobre liderança, sobre ministério, até porque nós estamos gravando no meio da nossa imersão, da nossa mentoria Pastor Discipulando Pastor. Por isso, eu quero que você já dê o seu like e se você não se inscreveu no meu canal ainda, você pode clicar aqui embaixo, tem um botãozinho, inscreva-se. Clica aí e vai aparecer um sininho, você ativa o sininho e já clica na palavra todos. Por quê? Porque daí você recebe sempre um aviso do YouTube de uma mensagem nova, de uma reflexão, de um devocional. Por isso que é importante você, então, se inscrever, dar o seu like. Até porque, quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e ele envia a nossa mensagem para mais pessoas. Então, vamos começar agora o nosso bate-papo com uma pessoa muito ilustre, Carlito Paes. Que bom que você veio, obrigado por ter vindo. Que alegria, pastor Josué, e parabéns por mais uma nova edição de Pastor Discipulando o Pastor, que já é uma contribuição, sem dúvida alguma, das mais necessárias para os pastores e suas famílias no Brasil. E essa é a 9ª edição. 9ª edição, parabéns. Que bênção. Bom, vamos começar falando um pouquinho aqui. Carlito Paes é casado com a pastora Leila Paes, pai de 4 filhos. Quantos anos de casado, cara? Eu tenho 32 anos de casado. 32 anos? A mesma quantidade de anos de ministério pastoral. Casei em janeiro de 92 e no mesmo ano, em novembro de 92, fui ordenado ao ministério pastoral. Que bênção. E a igreja da cidade, quando você começou a pastorear, foi em 1999? Na verdade, eu comecei o pastorado no Rio de Janeiro, depois o segundo pastorado no Rio Grande do Sul e o terceiro em São José dos Campos, São Paulo. Eu cheguei um pouquinho antes, eu cheguei em 97, a então primeira igreja batista em São José dos Campos, e fiz parte da equipe pastoral por 2 anos do pastor anterior, com quem aprendi a interagir muito. À época ele era diretor do Instituto Haggai do Brasil. E aí ele recebeu um convite para ser diretor do Instituto Haggai internacional e a sede era em Atlanta, então ele teve que ir. Neste ir, eu tinha trabalhado 2 anos com ele, 97, 98. Quando foi em 99, a igreja então me fez o convite para assumir o pastorado. E eu fiz um pedido, pastor Josué, pastor Reginaldo Kruklis, que já está na glória, que foi este pastor que me antecedeu, eu era o pastor adjunto, então a igreja me convidou para ser o pastor titular. Eu fiz um pedido. Eu gostaria que a igreja fizesse a votação por escrutínio secreto depois do natural, do tempo de oração, de campanha. E assim a igreja o fez. E pela graça de Deus, em escrutínio secreto de 620 membros, 410 votos, eu tive 96% dos votos válidos. Que bênção. Isso foi muito importante, porque eu sabia, e eu pedi isso, que não é muito comum o escrutínio secreto no voto no papel. Mas eu sabia que eu ia ter que fazer mudanças e transformações num processo de transição. E tendo trabalhado 2 anos como pastor da igreja, como pastor adjunto, alguns meses como interino, e tendo uma votação bem marcante por escrutínio secreto, facilitaria o processo de transição. E assim foi, essa votação me garantiu que a transição fosse um pouco mais rápida e menos dolorosa. E por isso, então, a partir de 99, eu me tornei o pastor líder da igreja. E quando você começa, tinha 620 membros? 620 membros. Hoje a igreja tem 29 mil membros? Isso, porque na época nós éramos uma igreja só com uma localização, era só ali no centro da cidade. Porém,
a transição, que foram várias dentro de uma só, transição de só escola bíblica dominical para pequenos grupos, transição de local, ali nós acabamos saindo dali, alugamos aquele espaço próprio para uma Assembleia de Deus e alugamos uma concessionária da Volkswagen, lá na Gelon, que você esteve muitas vezes. A transição de uma igreja tradicional para uma igreja contemporânea, a transição de uma igreja contemporânea para uma igreja avivada e renovada, a transição de um pastor para uma equipe pastoral, a transição de um lugar para um lugar maior, a transição de um culto para múltiplas celebrações, a transição de um local para multi-sites. Então, às vezes as pessoas me perguntam, a igreja da cidade continua sendo uma igreja com propósito? Sim. Continua sendo uma igreja multi-site? Sim. Continua sendo uma igreja batista? Sim. Por quê? Eu não preciso abandonar uma mudança que deu certo para fazer uma nova mudança. É como um sistema de computador e de telefone. O update é em cima do anterior, mas ele não joga fora o anterior, ele só acrescenta. Então, tem coisas que no processo de mudança, pastor Josué, eu aprendi que a gente tem que desaprender e precisamos deixar. Mas a maioria das coisas é só dar uma atualizada. E quem não se atualiza, fica igual a um iPhone que você não atualiza o sistema operacional. Ele funciona por um tempo parcial, mas uma hora ele vai travar. Vai travar. Exatamente. Tem muitos pastores já começando a travar e alguns já estão travados. Né? Exatamente. Porque viver analógico em sinal digital não funciona. Recentemente, a iPhone anunciou que vários números anteriores não funcionariam mais a atualização do iOS novo. Isso é natural. Se isso é para a inteligência artificial e para as coisas mecânicas, para a vida também. Alguém já sentenciou, não se fazem mais igrejas como antigamente, certo? E por quê? Porque não se fazem mais igrejas para antigamente. Exatamente. Quando foi que você percebeu, assim, um romper? Não é? Porque a igreja, eu acredito que um bom tempo ficou assim, dentro daquele número de membros e tal, e de repente vocês começaram a crescer. E quando foi que você percebeu, e o que você entende, não é, que foi feito para que começasse assim um romper para chegar onde chegou hoje? Talvez muitas respostas, mas eu vou escolher duas, pastor. A primeira, o Espírito Santo de Deus. Em 2005, até então, eu era um pastor tradicional batista que transicionei para uma igreja contemporânea. Mas não foi aí a explosão de crescimento. Quem me ajudou nesse processo foi o Purpose Driven, a Igreja com Propósito do Rick Warren. Então, houve um crescimento? Houve uma expansão, houve uma qualidade de vida da igreja em alcançar o não crente, sim, mas não foi a explosão. Essa pergunta é respondida com um capítulo seguinte, da igreja contemporânea para a igreja avivada. Deus não fará nada na vida de uma igreja se o pastor não buscar para que ele faça primeiro na sua vida. Eu era um pastor muito tradicional, que passei por um processo de atualização para uma visão contemporânea. Mas para quem não sabe, pastor Carlito Paz é da Igreja Batista. Isso. Batista brasileira? Batista brasileira. E eu ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Não tinha a experiência de ter um relacionamento mais profundo, de ter tido experiências com o sobrenatural mais intimamente, como, por exemplo, falar em línguas espirituais, orar por pessoas e pessoas ficarem curadas, ter um ministério profético. E isso acontece em 2005, depois que eu busquei e o Espírito Santo me orientou a fazer uma semana que foi divisor de águas, semana de santificação e avivamento. Foi a primeira vez na história do meu ministério, já no terceiro lugar de ministério, comecei no Rio Grande do Sul e agora em São Paulo, a ter pastores não batistas da convenção
pregando no meu púlpito e eu também interagindo com pastores de outras denominações. E eu convidei, e vários deles esteve comigo, e naquela semana, Jeremias Pereira, Jaime Soares, Armando Sidaco, foram alguns que estiveram conosco naquela semana, em 2005, de segunda a sábado. Primeira vez fazendo culto de 3 horas, começando 8 horas da noite, passando das 11, cheio do Espírito Santo, foi uma semana linda. Então ali, depois daquilo, houve um transbordar. Eu não conheço, pastor Josué, nenhuma igreja que cresceu saudável e se multiplicou, que deixou de fora o Espírito Santo de Deus. Eu perguntei para um dos seus pastores, eu estava lá, como chama aqui, que trabalha com os homens? O Pastor Max. Acho que é o Max. Eu perguntei para ele, e ele me falou que houve um momento em que você entrou num período de jejum, acho que de 21 dias. 40 dias sem comer nada. Só 40 dias, foi ele que falou, acho que foi ele que, não sei se ele fez junto com você, ou fez até Pode ser outro, que a gente de vez em quando faz. Exatamente. Aí ele falou que aquilo também... Aquilo foi assim, marcou mas um isso novo já tempo. bem mais para frente. Sim. Então, o primeiro foi esse, foi dar liberdade ao Espírito Santo, buscar o Espírito Santo e dar liberdade pública, porque você, um pastor tradicional, fazer uma semana, chamar santificação e avivamento, convidar pastores de outras denominações, deixar a liberdade no Espírito manifestar os dons publicamente, isso só entende o que é isso quem é criado no contexto tradicional. Exatamente. E passar a viver isso publicamente. Exatamente. Então esse foi o primeiro ponto, 2005. Depois, uma outra coisa muito importante foi em 2010, foi plantar outras igrejas. Na minha experiência, pastor Josué, nada rejuvenesce mais uma igreja do que você plantar novas igrejas. Elas têm uma capacidade de reprodução e de evangelização muito grande, porque a novo é como bebê, é como criança. Uma criança, um jovem, ele consegue correr muito mais do que um adulto e um idoso. Hoje, nossa igreja, ela tem metade da membresia, metade quase do número de pequenos grupos, metade da receita nas plantações. Hoje somos 28. Então, o que acontece? Se a igreja da cidade tivesse ficado em si mesmada, só num lugar, ela teria metade do seu tamanho de hoje. E aí sim, acredito que a mudança para a colina, com o Espaço Novo em 2016, e essa busca de apresentar ao Senhor algo especial, foi a primeira vez na vida. Primeiro, eu não acreditava que um homem desse tamanho conseguiria ficar 40 dias só na água de coco. Era água H2O pura ou água de coco. 40 dias. Não morri, né? Mas uma experiência aconteceu. E não muda Deus, mas muda a gente. Toda vez que você faz um propósito, isso não é verdade? O que acontece quando você termina um propósito e entrega a Deus? Realmente você passa a viver um tempo que você não viveu. Novas experiências, abre a sua visão espiritual, a sua compreensão de muitas verdades da palavra que você não entendia, fica mais clara a vontade de Deus para a sua vida. É verdade. E às vezes também tem coisas que a gente faz que não é voto, gente. Me pergunto se o meu cabelo maior é voto, porque eu não tinha barba e nem cabelo grande. Isso não é voto, foi algo que aconteceu pós-pandemia. Aconteceu e foi ficando, então esse não é voto. Pessoal, não, acho que deve ser um propósito, né? Agora, eu ia te fazer uma pergunta. Aquela estrutura, né? Eu lembro quando você me levou para pregar lá onde era uma concessionária, e eu até dei uma palavra de oferta, e você estava fazendo, acho que o registro da escritura, não é? Que era um valor assim bem expressivo. Conta esse milagre daquele espaço, como Deus colocou isso na mão de vocês. Foi impressionante, pastor Josué, e eu creio que para vocês todos que estão vivendo o desafio de ir para uma área maior ou comprar uma área, primeiro tenha convicção que você tem uma visão. Porque um lugar sem visão pode ser divisão, pode ser perdição. Para ser ampliação, tem que ter a visão. E nós tínhamos. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, não essa aqui, em que eu marquei
4 horas da manhã, eu marquei o horário e o dia na Bíblia, que Deus deu a visão da colina. 4 horas da manhã, na minha sala, ajoelhado, na casa pastoral, a rua Euclides Miragaia 626. Então, quando Deus deu a visão, eu sabia que Ele ia dar a provisão. E aí foi uma consecução de situações, algumas delas conto no livro Igrejas que Prevalecem, mas a maior delas foi quando a gente adquiriu aquela área grande e Deus usou uma pessoa não crente. E são quantos mil metros lá? Hoje são 235 mil metros, mas num primeiro momento, o primeiro passo foi 80 mil metros. Nesses 80 mil metros, Deus usou um homem chamado Ciro. Ele é um amigo que eu não conhecia, tinha uma área grande, e Deus desenvolveu ali um relacionamento, mas ele não é evangélico, é um cristão, mas não é evangélico. E ele vendeu para nós sem nenhum recurso. Eu pedi a ele 2 meses, e era 320 mil de entrada. E naqueles 2 meses, Deus deu 326. Sobrou 6 mil para a segunda mensalidade, parcela. E a área que foi comprada em 9 anos, pagamos em 7. E temos muitas histórias de milagres. O colégio foi um outro milagre. O colégio, eu gostaria que você compartilhasse esse testemunho do colégio, que eu sempre achei muito interessante, inspirador. Um dia eu estava, durante 10 anos, para a construção da colina, eu fiz uma campanha chamada Imagine um Novo Lugar. Imagine, era a campanha Imagine, 10 anos. Todo ano renovava esta campanha. As pessoas pegavam um carnezinho de 12 meses e pagavam. Numa dessas, nós já estávamos na colina, por volta de 2000, fomos para a colina em 2012, então foi por volta de 2013, eu estava pregando num dos cultos normais. Neste culto eu mencionei que a colina não era apenas um lugar para um auditório de uma igreja fazer culto semanal, mas que tinha uma visão de que ali tivesse uma escola, uma pré-escola, um maternal, uma faculdade, um lugar de esporte. Então, apresentei uma visão. E esse é um princípio, pastor Josué. Toda vez que você quer que as pessoas se movam, não apresente para elas uma conta, apresente para elas uma visão. Acredito muito nisso. E aí, ao apresentar, tinha um empresário que frequentava a igreja à época, sentado. E naquele dia, eu estava dando uma oportunidade. Dias atrás, o Hospital do Câncer Infantil em São José dos Campos iria fechar. É o único hospital do câncer infantil no Vale do Paraíba. E ele iria fechar. E uma pessoa da igreja, um empresário da igreja, me trouxe essa informação. Eu falei assim, eu gostaria de visitar. Eu já tinha ido lá visitar por outra situação, porque uma vez a nossa igreja fez a doação de um material para fazer uma sala de oração, uma capelania dentro do hospital, então eu já tinha ido lá. Aí eu voltei, encontrei os diretores, a Rosemary Sanz e o Marcelo, e aí eles me falaram da situação do GAC. Olha, o índice de câncer infantil cresceu muito, e os repassos do SUS não são suficientes, e o número de clientes particulares é muito limitado. E nós não estamos fechando a conta, então esse ano ele deve fechar. Eu falei, não, nós temos que fazer algo. Eu peguei, orei com eles ali e falei assim, olha, você aceitaria ir na minha igreja? E você falar da campanha, eu estou lançando a campanha Imagine o Nosso Lugar no 2º ano. Eu vou suspender a campanha e eu vou pedir que todos que fossem colaborar com a campanha, colaborem com o GAC. Depois a gente faz a campanha. E assim foi feito. Foi um passo de fé para nós, porque a gente dependia daquele valor para pagar as mensalidades do terreno e continuar construindo. Mas assim fizemos. A Rosemary não era crente ainda, convertida. Ela era cristã, mas não convertida. E ela foi com o marido
Nós tínhamos 4 cultos, às 8, às 10, às 5, às 7. Ela falou em todos. A igreja fez a campanha. Na época, a igreja levantou quase R$1 milhão. Na época, era um valor muito importante para a igreja, que ela deixou de levantar esse valor para ajudar o GAC. E aí volta o empresário que estava sentado lá e me falou: pastor, esse hospital, o problema dele é realmente que aumentou o número de pacientes e o hospital não consegue? Então, o problema não é gestão. Eu falei: não, garanto que não é gestão. Eu vi, e os diretores, o tesoureiro mostrou até a planilha. Ele falou: então eu também vou ajudar. E aí ele deu um valor, na época, um pouco mais do que metade desse valor. Acho que ele deu 600 mil à época, se eu não me engano. Então, jantou o dia da igreja. Esse dinheiro foi muito importante. E isso gerou 2 outras bênçãos. Pegamos, eu e ele, mobilizamos outros empresários da igreja e da cidade, e foi feita uma grande campanha de arrecadação para o GAC, fora o valor da igreja e fora o dele em particular. Isso reverberou na cidade. Isso atendeu aquele ano, que já virou a situação, o hospital já não iria fechar mais. Só que aí, eu lembro que o ministro da Saúde foi à nossa cidade. E quando o ministro de saúde vai à cidade, ele gosta de saber qual é o momento da saúde pública da cidade. Chegou até o ouvido dele que o hospital do GAC estava fechando, mas que a entidade civil, instituições e empresários estavam trabalhando em conjunto para não fechar. Ele se compadeceu disso. Na época era o Padilha, ministro da Saúde, e o pai dele é pastor. Ele teve um encontro no hospital. A Rose me levou lá. Lá ele anunciou diversas ações do governo federal para ajudar o hospital. Aí, deputados também se mobilizaram, fizeram as emendas. Em suma, isso passou já mais de 12 anos. O hospital está muito bem. A diretora e o diretor clínico, a Rose e o Marcelo, se converteram, batizei e hoje são membros da igreja. Glória a Deus. O hospital não fechou, cresceu e ampliou. E está lá servindo o sul de Minas, o Vale do Paraíba. Então, instituição trabalhando junto, empresários da cidade trabalhando junto, poder público trabalhando junto. E hoje, o presidente desse hospital é um empresário, membro da nossa igreja, membro do GKPN, apaixonado pelo serviço, o Denis da DM, e faz um trabalho lindo lá. E a Rose está podendo se dedicar até a outras causas, enfim. E Deus supriu a igreja. A obra continuou, o terreno foi quitado, a colina continuou construindo. Aí hoje, e o empresário que doou a escola, ele me chamou e falou: então, pastor, eu vou ajudar o GAC, mas o senhor falou também da escola. Eu gostaria de construir essa escola, porque eu sou uma pessoa que sou muito grato a Deus pelo que Ele fez, e eu sou filantropo, já ajudei instituições, já hospitais, e eu também tenho vontade de ajudar, deixar uma escola. Mas eu sei que construir é uma parte. O trabalho da mantenedora é a parte mais desafiadora que vem depois. Então, ele deu a construção fantástica, são 3 andares, 22 salas, restaurante, refeitório, padrão, tudo com piso de granito. Em 6 meses, ele investiu, à época, R$7 milhões. Estamos falando de 2013. Meu Deus. Né? Hoje seriam uns 20 milhões. Por aí. E graças a Deus ele está bem, o colégio está bem, o colégio só cresceu, hoje tem 1000 alunos, e o colégio é o lugar mais utilizado. Aqui os pastores que nos ouvem, qual é o aluguel mais barato e mais caro, Josué? O mais caro é o que você menos usa, e o mais barato é o que você mais usa. Esse prédio do colégio é fantástico, porque de segunda a sexta, manhã e tarde, ele é escola. À noite, de segunda a sexta, ele é faculdade. Sábado e domingo, ele serve ao Ministério Infantil da Igreja e treinamentos. Então, ele é usado de segunda a segunda. Então, é um grande investimento. E
o Vale Sul Shopping, que fez na época essa doação através do seu empresário, também continua crescendo. Então, olha só, todo mundo ganhou. A igreja está bem, o colégio está bem, a empresa que fez a doação está muito bem, cresceu com a cidade, o hospital está bem, é isso. E sabe qual foi o ano profético do nosso ano? O ano é escolhido no ano anterior. E a igreja recebeu a doação do colégio e fez a doação do GAC no ano da doação. O ano profético. Todo ano, Deus nos dá um ano profético. Esse é o ano sobrenatural. Estou crendo e aplicando fé de muitas coisas, inclusive o pastor Fabiano está orando lá com a gente por algo na saúde. Então, o ano profético faz sentido. O ano da doação e o ano anterior, tem sempre mais, tem sem resenha aqui, gente. Lembra quando aconteceu aquela tragédia na Serra Fluminense, Petrópolis, Teresópolis, que desceu tudo? Lembra? O ano anterior, nossa igreja fez doação de 16 carretas, com viagens de dezenas de profissionais liberais, de profissionais de saúde, empresários, água, para a Serra Fluminense. Um ano antes. Não tinha nada de ano de doação ainda. Foi um ano antes, um gesto de amor e caridade, que no ano seguinte tanta coisa aconteceu. Não existe colheita sem que seja precedida de semeadura. Exatamente. Eu acho que as pessoas, principalmente os pastores, precisam entender isso. Não tem como a gente colher aquilo que nós não plantamos. Eu gostei da ideia de um pastor, ele disse o seguinte, que Elias derramou sobre o altar o que se tinha de mais precioso, que era a água. Porque anos de seca, derramar água sobre o altar era um sacrifício, era como se fosse uma oferta sacrificial. E aí diz que o fogo lambeu a água. Aí ele diz o seguinte, quando Elias ora, o que ele pede? Pede água. Então esse pastor diz o seguinte, você nunca pode pedir do céu aquilo que você não mandou para lá ainda. Verdade. Então eu acho que isso serve de lição. Eu me lembro que eu já doei, através do Ministério Amo Família, cadeira para muitas igrejas. Para muitas igrejas. A última agora foi em Cuiabá. A igreja muito simples, na periferia, ganhou um salão. Quando o empresário falou que tinha dado o salão, falou, então eu vou dar as cadeiras. Por exemplo, esse prédio aqui, esses dias, vocês sabem que não é barato cadeira boa, bonita, para restaurante. Uma senhora chegou e falou, pastor, eu quero ofertar todas as cadeiras do restaurante. Aí você conectou já. Essas cadeiras que vocês estão sentadas, uma empresária chegou e falou, eu quero servir aqui doando todas as cadeiras. Então não tem como ser diferente. Por isso que, olha só, você abre mão de R$1 milhão que era para pagar o terreno e Deus simplesmente te devolve muitas vezes mais e até hoje. Tem uma outra história muito interessante, eu faço aniversário 11 de abril. E nós ainda estávamos lá embaixo na concessionária, quando era o desafio, isso foi 2011. 2015. Porque em 2011 nós estávamos embaixo e a gente iria subir lá para cima. E eu queria, assim, no fundo do meu coração, teve 2 vezes que isso aconteceu. Eu queria dar uma oferta exponencial, mas, por mais que eu me esforçasse, o valor da minha oferta só ainda seria pouco. Então, Deus me deu uma visão. E aconteceu 2 vezes. Uma antes de ir e outra depois que eu estava lá. Eu falei com a igreja, igreja, todo ano no meu aniversário, vocês gostam de me dar um presente. Às vezes uma viagem, às vezes um terno, às vezes um presente em dinheiro. Esse ano eu não gostaria de receber nada, mas eu gostaria que cada irmão da igreja que nunca me deu uma oferta no dia do meu aniversário me trouxesse uma oferta. Você vai me dar a oferta. E o que eu vou fazer? Nós vamos fazer
um momento de doação. Você vai me trazer, eu vou te dar um abraço, vou orar pela sua vida, você vai me entregar e nós vamos fazer aqui uma caixa de presente e eu vou entregar o seu presente para a igreja. Pastor Josué, fizemos um culto de quarta-feira. Eu me lembro até porque depois do culto eu embarquei para uma viagem do GKPN e sentei no avião ao lado do pastor Márcio Valadão e compartilhei com ele essa história. Precisei fazer 2 cultos. O culto de quarta-feira era só um culto às 7h30. Precisamos fazer uns 5h30 e uns 7h30. Lotou todos. E enquanto estava acontecendo o louvor, as pessoas vinham, entregavam para mim o envelope e eu entregava diante das pessoas na caixa e nós orávamos a Deus. Depois anunciei para a igreja o valor do presente. Então, no dia do meu aniversário, eu recebi uma oferta de R$1.200.000 e pude entregar para a igreja um presente de R$1.200.000. Que coisa linda, não é? Nada acontece por acaso. Nada acontece. Nada acontece por acaso. Às vezes as pessoas vê nas nossas vidas algumas coisas acontecendo, mas elas não entendem. Elas não entendem as sementes que estão plantadas. E às vezes tem essas coisas. Então, eu dei a minha oferta particular, mas ela foi uma oferta que, por mais que fosse significativa, ela não ia fazer uma história. E aquilo marcou a história da igreja da cidade na sua jornada para a nova sede. No colégio aconteceu a mesma coisa. Esse irmão lá, dono das empresas de logística e de shopping e etc., ele fez a doação do colégio. Eu falei para ele, ele queria doar a mobília. Eu falei, não, esse é um privilégio da igreja, o senhor já vai fazer muito construindo. Vamos fazer uma campanha com a igreja. E, na época, essa campanha foi feita para comprar cadeiras, ar-condicionado, etc. E cada um fez uma coisa, a juventude também se mobilizou. Eu falei, além da minha oferta, quero fazer uma outra coisa. Eu gosto de caneca, coleciono canecas. Eu também. Também? Eu peguei, acho que mais da metade das minhas canecas, levei lá para fora no campus, fiz uma banquinha. E falei assim, vou vender todas as canecas. Deixei um cofrinho e as pessoas colocavam dentro daquela caixa o valor que ela queria e pegavam a caneca. Teve gente que pagou R$1.000 numa caneca. Que coisa boa. E levantamos mais de 80 mil que eu pude dar de oferta no colégio. Então, às vezes, Deus vai te dar uma visão para tirar um dinheiro do bolso. Às vezes, Deus vai te dar uma visão para você ter uma visão que vai levantar muito mais, porque dinheiro às vezes tira do bolso, mas às vezes tira do coração e da mente e do joelho. Exatamente. Eu me lembro que eu tinha um blazer. Sempre que eu vou aos Estados Unidos, eu procuro lá na Macy's um blazer que seja bom, bonito e barato. E eu encontrei um blazer de marca, um preço legal, comprei. E aí, eu sempre, em momentos especiais, eu usava aquele blazer. Um dia eu fui pregar no Rio, levei o blazer, e quando eu estava pregando, um irmão, olhando para mim assim, quando eu desci do púlpito no final, ele falou assim, Deus falou para você me dar o seu blazer. Será que foi Deus mesmo? Eu falei, irmão, eu tenho outros lá. Aí ele falou, a minha esposa ficou brigando comigo, mas eu tenho convicção, eu não brinco com isso, né? Mas quando eu estava conversando com ele, o Espírito Santo falou assim para mim, você não começou uma campanha na sua igreja? Deu o seu melhor? Eu tirei. Entreguei. E é impressionante como a gente nunca para de colher blazer. Olha só, tá vendo? A gente nunca para de colher blazer. Isso é muito interessante. Mas tem uma outra experiência. Eu tenho muitas histórias, Josué. Eu tenho outra experiência que eu queria que você compartilhasse com a gente, porque eu acho que isso tem muito a ver com integridade e com consciência da responsabilidade que temos como pastor. Procede isso que você ganhou uma casa e aí você não quis recebê-la porque você não queria passar a vida explicando para a igreja que era um presente. Procede essa história? A pessoa não chegou a ganhar, a pessoa não chegou a dar. Ela ensaiou e eu falei para dar para a igreja. Isso aconteceu já com carro, já aconteceu com casa. Assim, Josué,
O Rick Warren uma vez deu uma frase que para mim eu guardei e tenho procurado colocar isso como princípio. Pastores devem ser conhecidos mais pela generosidade do que pela prosperidade. Nós vivemos um tempo que nem tudo que é bom para o outro é bom para nós. E também que não dá para que eu viva da mesma forma que um empresário que é dono de várias empresas, de vários negócios da minha cidade ou da minha igreja. Então eu penso assim, nós somos pastores, temos uma vida pública. Se você é pastor e é empresário e tem outra fonte, é diferente. Mas se você é só pastor, você precisa cuidar com a questão do testemunho público, isso é importante. Todo mundo gosta de coisa boa. Eu, você, nós gostamos de comer bem, viajar bem, dormir bem, nenhum problema. Eu tenho 56 anos, estou terminando. Vamos dizer, se você viesse aqui, se a sua pergunta fosse outra. Carlito, você tem uma casa própria no seu nome? Vou dizer, sim, tenho, graças a Deus. Depois de 54 anos de idade, depois de mais de 300 mil livros vendidos, mais de 1 milhão, na verdade, mais de 30 livros vendidos, conferências, palestras, ministério. Se eu chegasse aonde eu estou quase para terminar e eu não tivesse uma margem, uma casa própria quitada, um carro quitado, eu daria um mau testemunho. Exatamente. Não é? Porque nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Mas eu escolhi, como você também, eu vejo isso na sua vida e admiro muito, escolhi que a gente vai ter uma vida normal, que a gente vai investir no reino de Deus e que a gente vai compartilhar, fazendo com que outras pessoas sejam enriquecidas à luz daquilo que Deus tem nos dado de influência, visibilidade e ministério. Então, é muito simples. Respeito quem tem, mas já que a pergunta foi para mim, sim, dou a resposta para você. Se você chegasse para mim com um relógio de R$200 mil ou um carro de R$1 milhão e você falasse assim, Carlito, este carro é para você usar, esse relógio é para você usar. Eu ia olhar para ele e dizer assim, olha, você está dando para mim, eu posso vender? Eu posso doar ele? Doar para alguma causa, para a igreja, para alguém? Ou eu posso ficar com ele e vender? Não, você tem que doar. Eu vou agradecer e devolver. Tem que usar. Eu não vou poder receber. Eu vou agradecer. Obrigado pela generosidade, pelo carinho. Mas se eu tiver que usar esse relógio ou esse carro e fazer isso para agradar você, eu não vou. Porque Deus não falou para eu pegar e porque a história de vida que Deus me deu ao longo da minha vida, essa mensagem não cabe nas suas linhas. Então, para mim, não vai dar. Então, entende bem? Agora, uma questão de coerência, né? Uma questão de coerência. Como é que você vai explicar? Então, a mesma coisa da casa. Para todo tudo que você tem que dar muita explicação, Josué, não serve. Então, eu estou numa igreja fazendo campanhas. Campanhas para quitar terreno, campanhas para construir uma sede, campanha para ampliar. Aí chega alguém e fala que quer te dar uma casa. Irmão querido, amado. Falei assim, querido, olha, deixa eu orar por você, por esse coração, para você nunca perder. Porque eu também não queria que o fato de eu não receber, que ele nunca mais desse para outro. Sim. Não é? Então eu orei com ele no mundo espiritual, mantendo isso. Mas eu disse para ele, olha, hoje, para mim, porque eu não tenho que dar resposta para ninguém, e para fomentar, porque você dando para o reino, para a igreja, eu posso dar esse testemunho para todo mundo. Se você der para mim, isso vai ter que ficar restrito, não vai abençoar mais ninguém. Vamos ampliar essa bênção? E ele entendeu, ficou feliz só. Ele doou a casa e foi bênção, depois a gente vendeu. Eu acho que o grande segredo está no ponto de equilíbrio. Eu sempre pensei assim, que nem você é um cara que trabalha muito. Eu trabalho muito. Eu penso que um pastor que trabalha e tem resultados, ele precisa ter uma casa boa, ele merece, sim, no bom sentido, de ter um carro bom, de ter, comer bem, certo? Na medida do possível, viajar, quando... Eu até admiro você de não viajar na classe executiva. Na medida do possível... Você também.
É porque a minha poltrona prêmio caiu com a mudança, né? Quando não dá para comprar executivo, eu compro prêmio, pelo menos, para ir um pouquinho melhor lá, né? Mas, na medida do possível, sem ostentação, eu acho que é bom senso. É bom senso. Porque hoje essa é uma pregação. Porque eu penso, José, é o seguinte: a gente não vê, às vezes, jogador de futebol, esportista ou influencer muito deslumbrado nas mídias sociais. E é ruim. Exatamente. Mas ainda dá para entender porque aquilo foi fruto 100% do esporte dele, ou do trabalho dele, ou das mídias sociais dele. Agora, quando isso vem para o pastor, a gente sabe que não é só disso. Veio fruto do púlpito, da influência, da exposição. Então, eu acho que, às vezes, da mesma maneira que a gente vê menino que era muito pobre e se deslumbrou no esporte, no futebol, eu vejo que, às vezes, no ministério pastoral acaba acontecendo isso. Aos pastores que eu tenho podido mentorear, são milhares no Brasil e no exterior, eu digo: nem tudo que Deus te dá é para você falar. Nem tudo que Deus te dá é para você mostrar. Por exemplo, se você, eu ou qualquer outro, vamos numa classe executiva e, às vezes, até fruto, não que você pagou. Você recebeu um upgrade, alguma coisa assim. Hoje tem essas facilidades na fidelidade. Aí você pega e tira uma selfie disso. Isso vai para a mídia social. Você tem ovelha que nunca saiu do país, que nunca entrou. Eu recebi essa semana uma ovelhinha minha, pela primeira vez andou de avião e foi no exterior. Aí o pastor dele fica ostentando nas mídias sociais, classe executiva. A pergunta é: para quê? Eu tenho que inspirar o meu rebanho. Então, não é que é certo ou errado. Eu aprendi com o mentor, pastor Josué. Fuja do certo e errado, porque no certo e errado você não chega a lugar nenhum. Vá para o é sábio ou não sábio. É sábio eu postar essa foto aqui mostrando isso? Se é certo e errado, eu vou postar, porque não é errado. Mas se é sábio ou não sábio, eu vou ponderar. Porque nem tudo que é bom para mim. Nem tudo que é certo agora. Lá em Hebreus fala para a gente se livrar de todo pecado. Isso para um pastor é fácil. Nós sabemos o que é pecado. Mas se livrar de tudo que atrapalha. Então tem muita coisa que atrapalha o ministério pastoral. Falar demais, polêmica demais, polarização demais, extremos na política, na ideologia, na questão do dinheiro, na questão da venda de coisas na igreja, de questão... Luxúria é pecado. Então, qualquer ostentação... Acabei de fazer uma série na igreja, pastor Josué, está disponível na plataforma da Rede Inspire, e tem incentivado os pastores a fazer geração dopamina. Hoje estamos viciados em prazer. Isso aqui, se não for bem administrado, mídia social, a questão da tela do smartphone, gera um vício que atua no cérebro, no mesmo sistema nervoso que a cocaína e qualquer outro vício. Então, a dopamina é uma coisa boa. Quem nos deu foi Deus. Está aqui dentro do corpo. Ela ativa o prazer. Mas se ela for estimulada demais, eu fico viciado em sexo, viciado em smartphone, viciado em comida, viciado em exposição, viciado em comprar, compulsão. É isso. Então, nós estamos numa geração dopamina, que é o culto ao prazer. Então, eu preciso refletir. Espera aí, isso é certo ou é errado? Eu vou fazer, não é errado? Mas será que eu não posso ir para um nível maior, que é um nível de sabedoria, que entra em o que é sábio ou não sábio? Porque eu aprendi também com esse mesmo mentor, pastor Carlos McCord, uma bênção. Em inglês é Charles McCord, ele tem um ministério no Brasil. Ou você paga agora ou você paga depois, mas você vai pagar. Então a gente precisa olhar isso. Então, pastor, desenvolva o seu ministério, seja trabalhador, porque digno é o trabalhador do seu salário, dê o seu melhor e seja uma pessoa sábia, use bem o seu recurso, multiplique, use inteligência financeira, inteligência emocional. Se você é escritor, venda os seus livros. Se você é palestrante, dê suas palestras. Se você é um pastor bem-sucedido, sua igreja cresça, ela vai te honrar na remuneração. Mas saiba que existe um limite entre o que é um pastor e o que é
um empresário só, porque há um nível de responsabilidade de testemunho diferente, porque, acima de tudo, seguimos Jesus, que é o mestre da bacia e da toalha. Faz sentido, pastor? Muito sentido. Eu sempre achei que o pastor, ele tem essa responsabilidade do testemunho. E precisa haver coerência entre o evangelho que a gente prega e o estilo de vida que a gente vive, certo? E é o que você fala. Eu, por exemplo, sempre achei que nós devemos desfrutar daquilo que Deus nos deu, mas sem ostentar. Isso. Né? E nunca perder a simplicidade do evangelho. Nunca perder. Uma das coisas que eu mais admiro em um homem bem-sucedido é a sua simplicidade. Então são dois. Eu, por exemplo, quando eu vejo você é um cara de resultado, mas você nunca deixou isso, entendeu? Subir a cabeça. Paulo Mazzoni, certo? O Abe Uber. O Abe Uber tem resultados, certo? Que qualquer um outro talvez, mas ele mantém uma simplicidade. Russell Shedd, né? O Russell Shedd, eu ouvi uma história, é engraçado, eu vi algumas coisas dele que eu nunca me esqueci. Disse que alguém chegou para ele assim, querendo, assim, com a boa intenção de dar uma palavra para ele de incentivo, e disse assim para ele: ah, pastor, eu nunca conheci alguém mais parecido com Jesus do que o senhor. Ele respondeu: porque você não conhece bem Jesus. Uma outra vez disse que o irmão foi escalado pelo pastor da igreja para ficar como motorista dele, né? E aí esse irmão ficou assim em êxtase os 3 dias, andando com o pastor, transportando o Russell Shedd, já velhinho. Meu Deus, eu estou carregando um anjo, estou carregando o Paulo dos nossos dias e tal, né? E aí, ele todo encantado e tal. E o pastor Russo daquele jeito, né? E aí, na segunda-feira, disse que esse irmão foi levá-lo no aeroporto. Quando ele estava deixando o pastor Russell Shedd, antes do pastor descer, olhou para ele e falou: o irmão poderia fazer uma oração por mim? Ele quase caiu. O irmão pode fazer uma oração por mim? Veja como por exemplo, um dia o Abe Uber ficou hospedado na minha casa, né? Eu queria ter um tempo de mesa com ele na minha casa. E aí foi muito bom e tal. E antes dele sair, eu falei: Abe, eu respeito tanto o que você carrega, cara. Você não quer orar por mim? Olha só. Ele disse: eu só oro por você se você orar por mim. Isso me impressiona. Eu acho que esse tem que ser o coração. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou maior do que você. Eu também. Quando eu vejo alguém fala assim: ó, fulano é muito bem sucedido, ou muito inteligente. Às vezes a questão também não é só financeira. É a questão, o cara é pós-doutor, fez vários ensaios, escreveu vários livros, deu muitas palestras, se formou em Harvard, e eu vou encontrá-lo. E eu já sei esse currículo na cabeça. Quando eu chego, é uma pessoa simples, daí me impressiona. Exatamente. Então, quando você sabe muito, tem muita escolaridade e você se mantém humilde, aí isso me impressiona. Quando você é muito bem-sucedido, cresceu, prosperou, enriqueceu, mas mantém um coração humilde, servo, isso também me impressiona. Então, me impressiona muito ver uma pessoa muito inteligente, muito bem-sucedido, mas ao mesmo tempo humilde. Tem uma história de um caboclo que, no interior, ele pegava o barquinho dele e ia atravessando, mas era lá das Minas Gerais, botava o capinzinho na boca, ia mascando, e aí o pessoal, às vezes, da cidade ia para lá e passava: o senhor conhece de química? Não, senhor. O senhor conhece de astrologia? Não, senhor. E ele sempre falava isso, as pessoas não sabiam, não. Ele sabia pegar o barquinho dele e ir do ponto A para o ponto B. Um dia, pegando o barquinho começou a afundar e tinha uns ventos, e o cara já tinha perguntado várias matérias se ele sabia. Ele: não, senhor, não, senhor, não, senhor. Chegou uma hora, ele olha para o cara assim: o senhor sabe nadar? Aí o cara, o doutor: não, senhor. Aí ele falou assim: paciência, eu sei. Pulou. Então tem hora que o que mais importante é a simplicidade. É a simplicidade. Nós estamos chegando ao final desse podcast tão abençoado. A gente ficaria aqui a tarde toda ouvindo essas experiências tão maravilhosas e edificantes. Mas eu quero que você deixe uma última palavra para os pastores que estão presentes e por aqueles que vão assistir,
pode olhar naquela câmera. Deixa eu última mensagem para todos nós. Querido pastor, e falo isso para mim mesmo, para o Josué e para você, para vocês que estão aqui. Paulo, quando terminou seu ministério em Éfeso, ministério bem-sucedido, plantou igrejas, discipulou, fez de Éfeso uma extensão da base missionária de Antioquia. A partir dali ele viajou. Em Atos 21 diz, quando ele termina o ministério, ele presta conta, ele dá recomendações, mas no finalzinho de tudo diz o texto que eles choraram. E por quê? Porque sabia que depois ele não voltaria mais a Éfeso, ele dali foi para Jerusalém, de Jerusalém iria ser deportado para Roma. Então, o que mostra Paulo depois de um ministério tão bem sucedido? Não foi pesado a ninguém, disse ele, cumpriu o seu ministério, mas quando ele abraça os seus presbíteros, líderes da igreja, eles choram porque não viriam mais, mostrou uma coisa, pastor, e isso eu falo para mim mesmo, nossos relacionamentos são as coisas mais importantes. Quando a gente estiver no final da vida, você é um homem bem-sucedido, graças a Deus. Um dia, eu e você vamos partir. E nos nossos últimos momentos, e você também, a gente não vai estar lá no leito pedindo assim, traga a escritura daquele imóvel que a gente comprou, traga a foto daquela casa, traga a foto daquele carro, traga o meu doutorado que está pendurado, certificado lá na parede. O que a gente vai pedir? Manda chamar a Tereza, que eu quero dar um abraço nela. Manda chamar o João, meu netinho, para ele vir dar um beijinho aqui em mim. Manda chamar o pastor fulano. Manda chamar o meu discípulo. Manda chamar aquele que eu ganhei para Jesus. Eu quero dar um abraço neles. Todos nós, se Deus nos permitir ter uma vida frutífera longa e na velhice partir, e partir lúcido, a gente vai pedir para ver pessoas. Então, que a gente use coisas, mas ame as pessoas. E não use pessoas e amemos coisas. Lindo. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Muito bom, muito bom. Chegamos assim ao final de mais um podcast Amo Família. Foi muito bom ter você conosco até agora. Eu quero te pedir algo. Pegue esse link e mande para as pessoas que você ama. E principalmente para o seu pastor, para a sua pastora, ou para os pastores da sua igreja. Envie este link para que todos eles sejam abençoados com estes testemunhos, com esta palavra. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.